Quando uma história é repetida por décadas, em livros, nas academias, televisão, internet, mesmo não condizente com a realidade dos fatos, ela acaba se tornando uma verdade histórica. E quase todos começam a acreditar cegamente. Durante os 2 primeiros episódios desta série, analisamos jornais antigos, registros contemporâneos e personagens esquecidos da origem do jiu-jitsu no Brasil. Hoje, na parte 3, vamos fazer algo diferente. Vamos comparar diretamente a história oficial, como aparece nos sites do jiu-jitsu, com os documentos da época. E depois você decide qual história faz mais sentido. A baseada em fatos históricos ou aquela que te contaram. Esse aqui é o site oficial que vamos analisar. A história começa falando da origem do jiu-jitsu, na Índia, a partir dos monges budistas, por volta de 2000 anos antes de Cristo. Apesar de não ter comprovação sobre essa origem, não é sobre isso que vamos falar hoje. E descendo um pouco mais aqui, começa a contar a história do declínio do jiu-jitsu no Japão e a criação do judô, o que é verdade. Aqui, nesse parágrafo, já começa a mistificação e a misturar a realidade com fantasia. Quando diz que Maeda tinha raízes em outras escolas de jiu-jitsu japonês que enfatizavam a luta no solo. Na realidade, esse conhecimento secreto do Maeda é apenas uma inversão para poder dar base à narrativa que eles criaram. O que Maeda praticava, na verdade, era apenas judô, que antes de se tornar olímpico, dava ênfase a arremesso e a luta no chão, que é conhecido como Newaza. E nenhuma escola de jiu-jitsu japonesa enfatizava a luta no chão. Na realidade, o jiu-jitsu parecia mais com o aikido ou hapkido, mas a ênfase em luta de chão não era uma realidade. Continuando a história, aqui nessa parte do texto, fala que Maeda conhece Gracie. É aqui que começa a contar a fábula de que Mitsuo Maeda trouxe o jiu-jitsu para o Brasil e transmitiu seu conhecimento para Carlos Gracie, criando assim uma linhagem única e direta na criação e o desenvolvimento da arte. Mas os fatos históricos desmentem essa história criada para trazer um certo prestígio à linhagem do Gracie Jiu-Jitsu. Primeiro, Maeda não trouxe o jiu-jitsu para o Brasil. Registros indicam que por volta de 1908, teve um japonês chamado Sada Miyako, acompanhado de outro lutador japonês conhecido como Shima. Eles já atuavam como instrutor de jiu-jitsu no Brasil. Eles ministravam aulas para oficiais da Marinha Brasileira, o que demonstra que a arte já circulava em ambientes institucionais, antes mesmo da chegada de Maeda. Outro personagem fundamental, que por motivos óbvios é ignorado na narrativa oficial, é Mário Aleixo. Ele era capoeirista e aprendeu jiu-jitsu com Sada Miyako. Os registros indicam que ele foi o primeiro professor brasileiro de jiu-jitsu, ensinando a arte antes mesmo da chegada de Mitsuo Maeda no país. Ele abriu uma academia em outubro de 1913, onde ele ensinava jiu-jitsu, mesclado com capoeira, boxe e luta livre. Ele próprio se referia ao seu método como jiu-jitsu abrasileirado. Eu acho que esse nome soa bem familiar. Também, em São Luís do Maranhão, um jornal da época registra que o jiu-jitsu já era ensinado de forma regular no ano de 1910. Por um instrutor chamado F. Almeida. Pessoal, tudo que eu estou falando aqui está nos jornais e fontes históricas da época. E você pode pausar o vídeo e ler os artigos que estão sendo mostrados na tela. A minha pergunta é, se o jiu-jitsu já era ensinado no Brasil antes de 1914, por que a história criada costuma apontar apenas o nome de Mitsuo Maeda como ponto de origem da arte? Aqui a história continua dizendo que em 1916, Carlos Gracie foi apresentado ao jiu-jitsu diretamente por Mitsuo Maeda, tornando-se seu aluno por alguns anos no Pará. Essa versão descreve um aprendizado profundo e contínuo sob a orientação direta de Maeda, o que depois veio se tornar a linhagem histórica do Gracie Jiu-Jitsu. Porém, os registros históricos da época levantam dúvidas sobre essa sequência. Em 1916, Maeda ainda não estava plenamente estabelecido no Pará. Jornais mostram que ele viajava frequentemente pelo Brasil e pelo exterior, participando de desafios, apresentações e atividades ligadas à colônia japonesa. Isso torna improvável que Maeda mantivesse aulas regulares e contínuas, como a narrativa oficial descreve. Outro ponto importante é que não existem registros jornalísticos e históricos da época, mencionando Carlos Gracie como aluno direto de Maeda. Essa história surgiu anos depois, sendo contada por Carlos Gracie e posteriormente por outros membros da família, tornando-se assim uma verdade quase que absoluta sobre a origem e o desenvolvimento do jiu-jitsu no Brasil. Mas aqui vamos aos fatos. A primeira referência conhecida ao membro da família Gracie praticando jiu-jitsu aparece com o nome de Oscar Gracie, citado em jornais como aluno de Jacinto Ferro, instrutor ligado à academia de Maeda. Não se sabe exatamente quem era Oscar Gracie. Pode ter sido um erro de grafia para Carlos Gracie, ou seu irmão Osvaldo, ou algum outro membro da família. Mas o ponto central aqui é que o aluno citado aparece como aluno de Jacinto Ferro e não aluno de Maeda.
Outro dado importante aparece em registros de promoção feito por Maeda. Existe apenas uma notícia conhecida em jornais, mencionando Maeda promovendo alunos no Brasil. Nessa ocasião, ele concede o primeiro grau a 5 estudantes: Jacinto Ferro, Guilherme de la Roque, Dr. Matheus Pereira, Valdemar Lopes e Rafael Gomes. Carlos Gracie não aparece nessa lista. Isso sugere que, se Carlos realmente treinou jiu-jitsu nesse período, é possível que o seu aprendizado tenha ocorrido principalmente com instrutores locais, como Jacinto Ferro. Ainda existe outro relato importante. Em 1932, o jornalista José Brígido, em reportagem publicada no Diário de Notícias, afirma que os irmãos Gracie aprenderam jiu-jitsu com Donato Pires. Donato Pires dos Reis aparece frequentemente nos jornais nas décadas de 1920 e 1930 como professor, lutador e divulgador do jiu-jitsu no Brasil. Diante desses registros, dá para perceber que a origem do jiu-jitsu no Brasil veio de diversas fontes e não a partir de uma linhagem específica, como a história criada pela família Gracie sugere. Se houve algum contato entre Carlos Gracie e Maeda, ele pode ter sido breve ou indireto, dentro de um ambiente coletivo onde vários instrutores ensinavam jiu-jitsu, não apenas um único mestre. E é aqui, nessa parte, onde fala da primeira escola Gracie fundada, é que a coisa começa a ficar bem esquisita. Segundo a história oficial, a primeira escola de jiu-jitsu da família Gracie teria sido fundada por Carlos Gracie em 1925, na rua Marquês de Abrantes, número 106, no Rio de Janeiro. Essa versão é amplamente divulgada em sites de jiu-jitsu, biografias, apresentando Carlos Gracie como fundador da primeira academia da linhagem. No entanto, reportagens publicadas em jornais da época contam uma história bastante diferente. Em 7 de setembro de 1930, o jornal Diário de Notícias publicou uma série sobre o funcionamento de uma academia de jiu-jitsu exatamente nesse endereço, na rua Marquês de Abrantes, número 106. Nessa reportagem, o responsável pela academia aparece como Donato Pires dos Reis, citado como diretor da escola, enquanto Carlos Gracie e Jorge Gracie são mencionados apenas como instrutores. Ou seja, naquele momento, os registros da imprensa indicam que Donato Pires ocupava a posição de liderança da academia, enquanto os irmãos Gracie faziam parte da equipe de ensino. Donato Pires era uma figura bastante ativa na divulgação do jiu-jitsu no Brasil, nas décadas de 1920 e 1930. Além de professor e lutador, ele também atuava como instrutor de defesa pessoal, tendo ministrado aulas para as forças de segurança, incluindo a Polícia de Minas Gerais. Sabe-se também que Donato trabalhava para o governo e viajava com frequência, o que pode ter influenciado a dinâmica administrativa da academia naquele período. Segundo alguns historiadores e pesquisadores da história do jiu-jitsu no Brasil, há relatos de que, em uma dessas viagens, após cerca de 3 meses fora, Donato teria retornado e encontrado já a academia sob a direção de Carlos Gracie. E nos anos seguintes, o nome da academia teria sido gradualmente associado à família Gracie, até se consolidar como Gracie Jiu-Jitsu. No entanto, eu vou destacar aqui um ponto fundamental. Até o momento, eu não encontrei nenhuma fonte primária, um jornal ou um documento da época que descreve diretamente que Carlos Gracie tomou a academia de Donato Pires enquanto ele estava fora em viagem. O que existe são relatos de historiadores e pesquisadores da história de jiu-jitsu baseado em comparações de documentos, reportagens antigas e relatos posteriores. Isso mostra que, assim como em muitas tradições marciais, a história principal e os registros da época nem sempre contam exatamente a mesma versão dos acontecimentos. E quando juntamos todos esses registros, aulas de jiu-jitsu antes de 1914, desafios públicos, instrutores japoneses e brasileiros ensinando a arte em diferentes regiões do país, uma coisa fica clara: a história da chegada no Brasil é muito mais complexa do que a versão simplificada que a gente sempre ouve por aí. Antes mesmo da chegada de Mitsuo Maeda, já existiam indícios de ensino, prática e divulgação do jiu-jitsu no Brasil. Isso não diminui a importância de Maeda na história, mas mostra que o desenvolvimento da arte provavelmente envolveu várias pessoas, influências e vários caminhos. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, na descrição desse vídeo eu estou deixando o link do canal de Robert Trysdale, que além de lutador, ele se tornou um dos maiores pesquisadores da história do jiu-jitsu brasileiro. Ele passou anos pesquisando jornais antigos, documentos históricos e registros no Brasil e no Japão. O seu trabalho questiona várias partes da narrativa tradicional sobre a origem do jiu-jitsu no Brasil. Eu te recomendo, dê uma olhada lá no canal dele porque ele simplesmente entende sobre a história do jiu-jitsu. E no próximo episódio da série vamos investigar outra pergunta importante. Se o jiu-jitsu já existia no Brasil antes da chegada de Maeda, como surgiu então a narrativa
deu uma única origem para o jiu-jitsu brasileiro. Essa é uma parte da história que poucas pessoas conhecem. E se você está gostando dessa série sobre o lado obscuro da origem do jiu-jitsu brasileiro, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu comentário dizendo o que você acha dessas descobertas. E compartilhar esse vídeo com quem também se interessa por artes marciais e história. Porque às vezes, quando voltamos aos documentos e registros da época, descobrimos que a história pode ser bem diferente daquilo que nos contaram. Os